8 de março de 2021. Hoje é o dia que se comemora o Dia da Mulher. Foi separado pela história, foi um incêndio e que aconteceu, e declarou que 8 de março, todo 8 de março seria considerado o Dia Internacional da Mulher. Mas eu não estou aqui, peraí, só um minutinho, gente. Eu não estou aqui para falar por que chegou à conclusão que no dia 8 de março era o Dia da Mulher. Eu estou aqui para falar, sabe o quê? Esse tema aqui, ó. Eu quero falar com vocês esse tema. Da onde vem a inteligência dos seres humanos? A nossa inteligência, seja dos meninos ou das meninas. A inteligência, a base genética. Eu estou falando da inteligência do coeficiente intelectual. Eu não estou falando das múltiplas inteligências. Eu não estou falando das múltiplas inteligências. Eu estou falando da inteligência intelectual, aquela que vem do cromossoma, do gene. Vem do cromossoma X. Vou explicar um pouquinho de biologia para vocês. Nós, mulheres, nós temos 2 cromossomas X. Nós temos o cromossoma XX. Os homens têm o cromossoma XY. A base genética, por exemplo, do feminino e masculino vem do cromossoma Y do homem, vem da questão do homem. Mas eu não quero hoje falar da questão do homem, eu quero falar que a inteligência vem da nossa tataravó. São as mulheres responsáveis pela inteligência, de perpetuar a inteligência cognitiva, a inteligência intelectual nos filhos. Aquela inteligência dos testes de Binet, lá do século passado, do início do século passado, quando Binet descobriu os testes de coeficiente intelectual. É óbvio que as múltiplas inteligências têm a ver, aquilo que o Gardner foi nos anos 80, na década de 80 ele falou, tem a ver com o meio, tem a ver com a construção externa, tem a ver com 70%. Mas o cromossoma da inteligência, ele vem das mulheres. Então, seja você menina, você tem que saber que você vai passar para a sua espécie, através do seu cromossoma XX, a inteligência. E eu disse para vocês que eu ia fazer uma série de vídeos com relação à cientificidade da psicanálise, em homenagem às mulheres que estão à frente do seu tempo, as Anas Freud, as Melanie Kleins, as Cássias Rodrigues, de 2021, que continuam como psicóloga e como psicanalista, divulgar a ciência de ser psicanalista. Domingo, às 19 horas, eu e o doutor Alexandre Santos, doutor em psicologia clínica com abordagem em psicanálise, nós vamos explicar por que a psicanálise não é metapsicologia, por que a psicanálise não é não ciência. Nós vamos explicar por que a psicanálise é ciência. Sabe por que eu vou falar isso? Um dia, lá tá registrados nos compêndios do Freud, ele teve uma conversa com Einstein, o pai da relatividade, Einstein, o físico, e falou, não, ele não teve esse diálogo face a face, foi por correspondência, e as organizações passaram esses saberes para nós, e nós sabemos que um dia eles trocaram correspondência. O Freud como médico, neurologista e psicanalista, o pai da psicanálise. E o Einstein, os dois se comunicaram através de cartas. E o Einstein como um físico, um cara da subjetividade. E o Freud, um cara da Einstein, um cara da objetividade. Freud, um cara da subjetividade. Os dois trocaram as correspondências e Freud falou assim, Dr. Einstein, você como psicólogo, você é um fracasso. Fica na física. E o Einstein falou, beleza. É óbvio que eu estou contextualizando para hoje, né? Uma linguagem meio carioquês. E o Einstein falou, Dr. Freud, você para física, você é um fiasco. Fica na sua psicanálise. Então a gente tem que parar com essa bobagem de sair da nossa área e querer se meter na área do outro. Porque eu vejo, tem aquele livro negro que foi publicado em 2005, o livro negro da psicanálise, que foi feito lá na França, que foi feito por historiadores, filósofos, psicólogos, por físicos, querendo dizer que a psicanálise não é ciência.
Quem te constituiu, cara de pau, de dizer que a ciência que nasce antes de Ted Wundt, que é o pai da psicologia estruturalista, a psicanálise, ela está dentro do curso de psicologia. Se o curso de psicologia é ciência, como que pode ter 2 anos dentro do curso de psicologia de um saber que não é ciência? Chega aqui. Você está ouvindo falar que a psicanálise não é ciência? Desde que Freud constituiu ela, falava-se que a psicanálise não é ciência. Como que pode, você estuda psicologia, você faz 2 anos de psicanálise? Então é um charlatanismo dentro do curso de psicanálise? Talvez você não consiga estudar a psicanálise. Talvez você não consiga entender a psicanálise. Porque a psicanálise não é para qualquer um, não. Você tem que ter um coeficiente de cromossoma XX da mãe muito inteligente. Porque a psicanálise não é igual a fenomenologia, gestalt, estruturalismo, abordagem centrada na pessoa, que é algo que é mais fácil de aprender. A psicanálise demanda anos e anos e anos e anos. Cássia, você tá brava? Eu não. Mas eu só quero dizer para você, você que não é da área da psicanálise, vai estudar antes de você abrir sua língua cheia de saliva e meter o pau na psicanálise. Vai estudar, meu bem. Vai estudar. Vai estudar a obra do Freud. Vai estudar os galhos da psicanálise. E vamos voltar ao discurso que o Freud, quando conversou com Einstein, através de carta, falou: doutor Einstein, você para psicólogo, você é um excelente físico. Fica na sua área, meu bem. Não invade a área do outro, não. Sabe por quê? Quando você invade a área do outro, é porque você não deu conta de entender. Eu não sou médica. Eu jamais vou me meter na área da medicina. E eu sou super amiga da doutora Leila Miguel, médica, neurocientista eu sou. Mas ela é pediatra, ginecologista e ela é psicanalista. Então eu acho que a gente tem que aprender a respeitar as pessoas. A psicanálise, ela nunca foi uma metafísica. Ela nunca se misturou com a religião. Só que hoje a gente vive um momento que as pessoas, elas se metem de misturar a psicanálise com religião, porque aí surgem os charlatões. Como ela não tem uma lei que cuida dela, ela é uma formação que se constitui através do tripé, muitos charlatões brotam. A psicanálise, ela é respeitadíssima no Brasil desde a década de 20, com aquele movimento que teve na década de 20, aí você tem que estudar história, né? Por isso que o psicanalista, ele tem que entender muito, ele tem que ter uma graduação, ele tem que ser muito estudado, ele tem que ter conhecimentos gerais. Por isso que você não pode fazer a psicanálise só pro 2º grau, você tem que ter uma pessoa, você tem que ter o cromossoma XX da sua mãe, que você tem que ser inteligente. Você não tem que ser só uma pessoa que tem a facilidade de aprender cognitivamente as coisas. Então, mais uma vez, eu vejo brotar pessoas querendo falar mal da psicanálise. Como assim? Como que você quer falar mal da psicanálise? Eu sou psicóloga. Eu fiz o curso de psicologia, que são 5 anos. Foram 2 anos dentro do curso de psicologia estudando a psicanálise. Vamos uma outra coisa? Eu vou lá pro canal de YouTube, tá? Isso aqui é só uma van premiere. Isso aqui é só uma prévia. Isso aqui é só para dizer que domingo nós vamos ter uma live que nós vamos falar tudo direitinho. Nós vamos explicar tudo direitinho. Chega de palhaçada, né? Chega de gente que não é da área se meter na área. E outra coisa, Eric Kandel vem nos anos 2000. Ele comprova que Freud estava corretíssimo. E ele ganhou o prêmio Nobel no ano 2000 através de um molusco aqui atrás, ó. O que uma pessoa sem memória, Eric Kandel, dedicou toda a sua vida a entender o mecanismo que nos permite lembrar. Sua pesquisa acabou de lhe valer em 2000 o prêmio Nobel, através de uma pesquisa científica em fisiologia ou medicina. Nessa autobiografia, Kandel faz muito mais do que contar com paixão por psicanálise, o que levou a construir as bases da nova ciência da mente. Conjunção entre psicologia comportamental, psicologia cognitiva, neurociência, biologia molecular. Em busca de memória, mostra como o renomado cientista não existe sem a memória. O menino que de 9 anos é obrigado a deixar para trás a conhecida Viena e refugiar-se no Holocausto. Aqui nesse livro, o Eric Kandel tem na internet vídeos de 2 horas dele explicando esse livro, explicando por que ele comprovou, através de anos e anos e anos de experimentos científicos, ele comprovou a teoria estrutural do Freud,
do id, ego, superego. A teoria que está aqui, ó, na subjetividade. Ele foi um dos caras que falou que a psicanálise hoje em dia não é mais a psicanálise ortodoxa de Freud, que não tinha o que temos hoje. Freud morre em 39. Quando Freud morre, a psicanálise continua sendo estudada. A psicanálise continua sendo elaborada, construída. A psicanálise não morre no túmulo do Freud. A psicanálise continua. Nós temos o Davi Zirman, que é um bioniano, que também falou muito da psicanálise. Nós temos o Rivière, nós temos vários autores, nós temos Abraham, que falou das fases psicossexuais. Então, a psicanálise não parou, a psicanálise continua. Só que uma coisa é que às vezes eu vejo, como nós psicanalistas, nós temos muito mais a prática do que a teoria, nós temos muito mais a transformação da vida das pessoas, porque nós psicanalistas acessamos o inconsciente das pessoas, e muitas pessoas que são da filosofia, muitas pessoas que são da geografia não conseguem entender. E aí a psicanálise ela não tem uma cientificidade na técnica. A psicanálise ela tem um método que é científico. Nós temos o Davi Moldavsky, que fez o método ADL, que é um novo método científico psicanalista, onde ele fala que através de questões de abordagens pela fala, pelos atos de fala, pelas defesas e por outras coisas que eu não posso falar aqui, senão o Instagram corta o vídeo, é constituído. Cássia, você está usando o dia 8 de março para falar que a psicanálise é uma ciência igual a psicologia? Vou dar uma terceira dica. A psicanálise ela faz parte do tripé da constituição da psicologia. A primeira é a comportamental ou behaviorista, não é nem a terapia comportamental cognitiva, é uma antes ainda dela. A Gestalt e a psicanálise. A psicologia se constitui por esse tripé, por 3 abordagens. Só que Wundt, quando começa a escrever e falar do estruturalismo da psicologia, o Freud também estava lá, os dois falando, o Freud construindo a psicanálise e o Wundt, W-U-N-D-T. Talvez eu não saiba falar direito, mas foi esse que começou, que é o pai da psicologia. E ele coloca que dentro da psicologia tem que ter a base psicanalítica, tem que ter a base comportamental, behaviorismo, e tem que ter Gestalt terapia. Esse é o tripé que constitui a psicologia. Por inteligência, penso o seguinte: como que uma ciência se perpetua, como que um charlatanismo se perpetua por 126 anos? Uma das dúvidas que as pessoas têm muito é que Freud começa ali pela hipnose, com Charcot, lá na França, em Salpêtrière. Só que a hipnose, ela foi usada lá de Mesmer. Mesmer é o cara que o espiritismo usa, mesmerismo, a coisa de magnetismo. Então, muitos autores lá nessa época acreditavam que o Freud estava resgatando o mesmerismo, e não estava. E aí tem também um outro discurso que nos anos 90, 80, uns charlatões de plantão, começou a achar que os pais tinham que ser processados porque criaram traumas nos filhos. Então, tem tantos charlatões que surgem de tempos em tempo que fazem com que a psicanálise seja mal vista. E quem é que coloca a psicanálise no plano do metafísico? Os filósofos que transcendem. Eu não sei se você já viram esse livro, eu já li esse livro, mas quando eu li, quando ele foi lançado no Brasil, chega e embrulhou meu estômago, quando vários psicólogos, psicólogo comportamental cognitivo, TCC, vários filósofos, vários de geografia, vários filósofos escreveram esse livro. A autora, eu não me recordo o nome, é um livro que tem a capa preta que fala a psicanálise está fadada ao fracasso. Cássia, por que você está defendendo a psicanálise? Porque, olha, é cansativo você saber que você, pelo instrumento da psicanálise, você ajuda tantas pessoas a tirar o seu sintoma. A psicanálise, ela consegue tirar o sintoma. Vou explicar para vocês aqui, vou correr para o YouTube agora, que eu vou correr para o YouTube. Eu tenho medo de viajar de avião, eu tenho medo. E eu não consigo tirar o medo totalmente. Quando eu estou dentro do avião e que vem o pensamento catastrófico, eu uso uma técnica da terapia comportamental cognitiva. Sobe e desce avião no mundo,
e nada acontece. Ou a técnica da respiração, porque a técnica da respiração, no momento que eu estou dentro do avião, eu consigo ficar bem, respirar, segurar debaixo do diafragma. Então isso tem uma comprovação da ciência que prova que naquele momento você tira o medo. Cássia, por que você não consegue tirar o seu medo na análise? Porque eu nunca fui a fundo. Eu nunca fiz análise para tirar esse medo, porque é um medo controlável, um medo que não é fóbico. Eu não tenho transtorno de ansiedade generalizada, eu não tenho transtorno de pânico, eu não tenho uma fobia específica, eu não tenho agarofobia, medo de lugares abertos, nem fobia social, medo de gente. Eu tenho uma insegurança na hora que o avião está subindo, porque a minha personalidade é uma personalidade, eu tenho uma personalidade fario-uretal e anal, é uma personalidade de força. E naquele momento eu perco completamente a força. Assim que brota o medo inicial. Eu tenho também aquela sensação de cair na queda. Quando eu chego no negócio eu tenho. Mas isso foi quando eu era criança. Isso eu já cheguei à conclusão no momento de análise. Que minha mãe não soube proteger muito logo que eu saí da barriga da mãe para a barriga da família. Que é o primeiro trauma que o bebê tem. Então isso eu já consegui identificar no processo de análise. E por que a terapia comportamental cognitiva, a Gestalt, a fenomenologia, a abordagem centrada na pessoa, a psicologia analítica, que trata com as psicoses, porque nenhuma outra terapia pode tratar com psicose, mas a analítica usa a metafísica, que usa o inconsciente coletivo das outras vidas passadas. Muito mais do que a psicanálise é metafísica, a psicologia analítica do Jung, ela é metafísica, porque ela lida com as vidas, com o inconsciente das vidas passadas, os arquétipos, o inconsciente coletivo, ela lida com as mandalas para tratar as pessoas que têm psicose. Então é tantas coisas que a gente tem que estudar, porque a ignorância é ignorar saberes. Então eu quero dizer para vocês querem continuar inteligentes? Saiba que você tem que agradecer a sua mãe, o cromossoma XX da sua mãe, que fez você ser inteligente. Então eu agradeço hoje a minha mãe, Java Altequest Rodrigues, que ela passou para mim o cromossoma X dela. E também tem do meu pai o cromossoma X da inteligência da mãe dele. Então eu tenho o X da minha mãe e o X do meu pai. Aí eu tenho a inteligência da minha avó por parte de pai, porque a inteligência cognitiva não veio do meu pai, veio do cromossoma da mãe dele e da minha mãe. Eu agradeço essas duas pessoas. E o meu filho, ele é inteligente porque ele tem o meu cromossoma X, porque ele tem um cromossoma XY. Essa é a matemática. Você já agradeceu a sua mãe hoje, porque ela se constituiu com o gene da inteligência, e as outras coisas estão na sua construção. Segue lá eu no Instagram, que eu tô indo para lá. Vamos ver alguma pergunta que tem aqui. Tem uma interrogação com a pergunta. Hoje é dia 8 de março de 2021, o Dia das Mulheres. Um dia triste também. Eu tô muito triste hoje porque hoje aconteceu algo que é catastrófico. Mas eu não vou falar aqui não, eu prefiro não falar. Amanhã vocês vão saber. Muito triste, mas levanta, sacode a poeira, dá volta por cima, que nós somos guerreiros, nós somos brasileiros e ninguém derruba a gente, porque quando o povo levanta, o tabuleiro sai de cima do povo. Levanta, sacode a poeira e dá volta por cima. Não importa o que aconteceu hoje, nesse mundo catastrófico que a gente vive. Não é queda de avião, não é queda de prédio, não é tsunami, mas é algo que tem que fazer. Acorda, povo! Povo brasileiro, acorda, gente! Acorda, levanta a poeira, sacode a poeira e dá a volta por cima. Arregaça as mangas que a luta continua, companheiro. Agradece a sua mãe pela sua inteligência, tá bom? Deixa eu ver uma pergunta que tá aqui. Boa noite a todas do live. Eu sou da Paraíba, mulher macho, sim senhor. Gente, beijo no coração. Gente, sabe o que eu digo pra vocês? Vamos nos juntar, que nós somos muito mais valentes do que tudo de errado que tá acontecendo. O nome do livro do Meta DL
é esse aqui, mas ele só tem em espanhol, ele não tem. E é exatamente o método algoritmo Davi Lieberman. Esse é um método psicanalítico que é a tese da. Ó, outra prova que a psicanálise é ciência. Eu tô fazendo um doutorado que se chama Psicologia com abordagem psicanalítica. Gente, se não fosse ciência, eu não poderia ter. A minha tese de doutorado é baseada na ciência. Na época do Freud não era tão ciência, que ele não tinha essa cientificidade de hoje. Mas domingo nós vamos fazer uma live, eu e o doutor Alexandre Santos, que é quase doutor em psicologia com abordagem psicanalítica também, e a tese de doutorado dele também é pela psicossomática, e com isso nós vamos conversar domingo. Se prepara, vai avisando a todo mundo que você conhece. Domingo, 19 horas, nós vamos fazer uma live. Aí eu não sei se eu vou fazer aqui no Instagram ou se eu vou fazer direto no YouTube. Eu tô vendo onde for melhor, tá bom? Mas vai estar avisado aqui. Eu vou avisar bastante aqui. Aí vocês me seguem. Beijo no coração. Corre lá pro YouTube, tá bom? Tchau, gente. Tchau, gente.